Olá, tudo bem? Meu nome é Aldijane. Este é o meu sinal. Sou professora intérprete de Libras do estado do Rio Grande do Norte. Agora, vamos entender o que significa gamificação? Bom, a gamificação é uma ferramenta metodológica que ajuda os professores a tornar o ensino mais atrativo, promovendo mudança no cenário educacional, já que promove o engajamento e desempenho dos alunos. Ela se baseia na ideia de brincar como se estivessem em um jogo, utilizando as sistemáticas e mecânicas do ato de jogar em um contexto fora de jogo, isto é, na vida real. Vocês podem inserir elementos de jogos para motivar os alunos em tarefas, comportamentos e problemas fora do universo de games. Alguns exemplos são regras, recompensas, subida de níveis, estabelecimento de desafios, criação de sistemas de pontos, entre outros, tudo relacionado à vida real. Não é necessário usar todos os elementos, mas a proposta precisa engajar os alunos. Eles devem estar envolvidos em algo relacionado à vida real. Vocês podem usar incentivos para que realizem as tarefas de acordo com os assuntos que estão sendo trabalhados. Vamos aprender a realizar uma atividade gamificada? Vejamos o passo a passo. Primeiro passo: sondagem com os alunos. Faça uma sondagem com seus alunos surdos e procure identificar seus gostos de leitura e assuntos que eles se interessam. A partir disso, você pode escolher um mangá ou HQ que se encaixe com essas preferências e apresentá-lo em sala de aula. Segundo passo: realize uma aula explicativa e exploratória com os alunos sobre o gênero textual. Durante essa aula, apresente aos estudantes uma ferramenta de pesquisa em Libras, como o aplicativo Rentalk ou outra de sua preferência. Terceiro passo: explique as regras. Diga quais elementos da gamificação serão utilizados como incentivos ao engajamento dos alunos. Como dito antes, não precisa usar todos os incentivos. O importante é que eles se sintam desafiados e motivados a realizar a tarefa, de modo que se envolvam na atividade e que sejam os protagonistas no processo de ensino e aprendizagem. Após a explicação, disponibilize os materiais necessários para a realização da atividade. Um exemplo de estímulo para incentivar os alunos a realizarem uma tarefa é o sistema de pontos. Por exemplo, vocês podem criar etapas. Veja, no nível fácil, a equipe deve esquematizar a sequência de imagens da história e definir o tema em 20 minutos, vale 30 pontos. No nível intermediário, a equipe deve escrever a história e distribuir nos balões em 25 minutos, vale 50 pontos. No nível difícil, a equipe deve interpretar a história em Libras e apresentar para a turma em 40 minutos, vale 100 pontos. Como incentivo à realização da atividade, vocês podem utilizar os próprios mangás ou HQs utilizados nas aulas sobre o gênero. Além disso, considerem oferecer outras recompensas de sua preferência, que acreditem que motivarão os alunos a fazerem a atividade. Veja um exemplo de material para uso em uma gamificação. Vocês podem usar xerox do capítulo de um mangá ou história em quadrinhos, sem as falas nos balões. Disponibilizar aos alunos para que eles possam se inspirar e recriar a história. Após recriar a história e distribuir as falas nos balões, os alunos fazem a tradução das falas de cada personagem em Libras. É importante que o professor e o intérprete gerenciem a dinâmica do jogo, conduzindo os alunos a realizarem a tarefa. Vamos fazer um resumo sobre o que aprendemos hoje nesta aula? Para fazer uma atividade gamificada é importante conhecer seus alunos e saber seus principais gostos e assuntos de interesse. Crie missões ou desafios com temas relacionados ao conteúdo das matérias. Utilize recursos gráficos e audiovisuais para tornar tudo mais interessante. O aluno surdo é visual, precisando de elementos visuais para entender os conteúdos. Portanto, é de suma importância que esse recurso faça parte de todos os assuntos trabalhados em aula.
Vejamos mais um exemplo. Em uma aula de língua portuguesa, em uma proposta bilíngue, Libras e português escrito, por exemplo, os alunos podem embarcar em uma expedição para conhecer as duas línguas. A cada parada dessa jornada, eles têm a missão de resolver enigmas sobre como é um sinal em Libras e conhecer a palavra em português, ganhando pontos a cada desafio superado. Ao completar a expedição, os alunos avançam no jogo, tornando o aprendizado sobre as línguas uma aventura imersiva e cheia de diversão. Veja um exemplo de desafio simples: configuração de mão em Y. Ao encontrar esta configuração de mãos, os alunos devem apontar os sinais e escrever em português a tradução do sinal. Agora é com vocês. Ensine os seus alunos com muita diversão. Tchau! Equipe: Aldijane Jales Carneiro e Silva, mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professora intérprete de Libras da CEC-RN Segunda Direte. Pedro Luiz dos Santos Filhos, doutor e mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor efetivo da UFRN. Rony Diógenes de Menezes, doutor pela UFCG e mestre pela UEPB, professor efetivo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mariane Linhares da Silva, mestra em Educação pela UERN, professora efetiva da UFESA, e Júlia Helena Jales e Silva, discente da Escola Agrícola de Jundiaí. Créditos: tradução e interpretação, Aldijane Jales. Avaliação, tradução e interpretação, Mariane Linhares. Voz, Aldijane Jales. Edição e produção, Júlia Helena Jales. Orientação, professor Dr. Pedro Luiz. Coorientação, professor Dr. Rony Diógenes.